tem tudo a ver com destrave, tem tudo a ver eu vou falar aqui bastante com vocês, e vocês vão entender depois, tem tudo a ver com crenças, que tem bem a ver com a minha metodologia, e se a gente não destrava isso, a nossa autoimagem também fica bem, né? Fica bem difícil a gente se enxergar de alguma outra forma, ou imaginar que a gente vai alcançar outras coisas, enfim. Eu vou falar bastante aqui com vocês, não, né, com tanta especificidade igual a Esté trouxe, mas eu vou trazer aqui um resuminho para vocês desse destrave, dessa preocupação com a saúde mental, o quanto a saúde mental impacta e nos trava também. Tá? Então, muito obrigada. Hoje eu vou falar com vocês sobre destrave seu emocional e construa uma carreira de sucesso. Então, tem tudo a ver com o que foi falado aqui e mais um pouquinho. A gente vai falar um pouquinho mais sobre as travas. Fiquem à vontade para mandar perguntinhas aqui no chat, para irem interagindo. Eu vou respondendo vocês conforme for passando a aula. E no final, a gente vai ter um momento prático aqui que eu acho que vai ser bem legal, tá bom? Então, deixa eu me apresentar um pouquinho. Eu sou a Beatriz. Me chamem de Bia, por favor, tá bom? Beatriz, só quando minha mãe quer brigar comigo. Eu sou formada em psicologia, eu tenho especialização em práticas clínicas e tenho pós em terapia cognitiva comportamental, que também é minha abordagem. Quem faz terapia geralmente é mais ligado nessa questão de abordagem. Eu tenho uma mentoria hoje voltada para psicólogas, empreendedoras, sou criadora de conteúdo e desenvolvi esse método de Strava Premium. Hoje eu tenho o prazer e a alegria de trabalhar com os grandes, maiores mentores do mercado digital, realizando esse serviço de destrave, as sessões de destrave. No finalzinho eu posso falar um pouquinho mais para vocês como, e tenho aberto também para particular, as pessoas estão se identificando, estão me procurando para fazer de forma particular também. E aí, quem quiser me seguir no Instagram, quiser compartilhar algum story relacionado à aula, eu vou ficar muito feliz de ver vocês lá. Esse é o meu Instagram, tá bom? Tá aqui embaixo. E aí, eu quis começar essa aula com uma frase que eu acho que eu sou psicóloga, vocês sabem que eu sempre vou trazer aqui, voltado para a saúde mental, e vocês, como médicos também, vocês acredito que vocês tenham bastante consciência desse que esse cuidado é muito necessário. Tá, então, cuidar da saúde mental não é um luxo, mas uma necessidade fundamental para viver plenamente e alcançar todo o nosso potencial. E isso aqui, gente, tem tudo a ver com o meu projeto Destrave. Eu tenho como ideia, tá? E eu tenho como um método de entender que se você não destrava a sua mente, se você não cuida da sua saúde mental, se não começa aqui, você não consegue seguir a partir daí. Então, fica muito difícil. E aí eu trouxe até um dado que eu quero muito que vocês reflitam nisso, porque talvez vocês se encaixem aqui nesses dados, tá? Então, em uma pesquisa pela Fiocruz, 85% dos brasileiros, acredito não, né? É muito falado que depois da pandemia, as pessoas começaram a ter mais consciência do cuidado com a saúde mental. Ainda o nosso serviço como psicólogo ainda é muito desvalorizado, as pessoas acham que conseguem resolver tudo sozinho? Sim, mas pelo menos, ou depois da pandemia, quando as pessoas foram obrigadas a conviver ali com elas mesmo, né? Ficou até um pleonasmo, assim, mas eu fiquei trancada dentro de casa, eu tive que lidar com as minhas próprias situações, então eu não tive para onde fugir, eu tive que entender ali a minha mente, né? Então, essas pessoas, elas começaram a ter mais consciência desse cuidado com a saúde mental. Então, 85% dos brasileiros, eles reconhecem essa importância de cuidar da saúde mental. Só que aí, apenas 40% afirmam que buscariam ajuda profissional para questões de saúde mental. E isso diz muito sobre o nosso país, né? Eu ouço isso, gente, tanto que eu já até cansei. Você é psicóloga? Nossa, eu acho o máximo. Acho que todo mundo tinha que fazer terapia, eu acho que todo mundo tinha que cuidar da saúde mental. E aí começa a contar da vida, começa a reclamar, falar: então, acho interessante, seria interessante você fazer uma terapia, buscar um cuidado com a saúde mental. Aí a pessoa, eu não, mas eu consigo lidar muito bem sozinha. Agora, a minha mãe, a minha irmã, nossa, eu tenho um amigo que ele precisava muito te conhecer para fazer terapia. Então, é sempre assim. Então, muito importante que o nosso olhar esteja voltado para isso. Então, quando eu falo aqui sobre alcançar todo o nosso potencial, tem tudo a ver, né, com o que eu acredito, não acredito como só vivencio isso todos os dias e acompanho pessoas que conseguem de fato destravar todos os dias e alcançar o potencial. Então, se você está travado, se você está travado mentalmente, você não vai conseguir atingir todo esse potencial.
E aí aqui, essa frase faz todo sentido, né? Eu queria que vocês refletissem aí, e aí se vocês puderem pegar papel e caneta, de preferência papel e caneta mesmo, tá? De forma intencional. Não só para esse momento aqui, mas para o final que vai ser prático. E aí eu explico por quê. Se você anota no papel, você consegue trazer muito mais para o seu consciente o que você tem aí vivido de forma automática. E eu gostei muito porque a Estela foi trazendo várias questões assim que realmente eu também acredito que também tem a ver com a minha metodologia. Então a gente vai vivendo de forma muito automática, muito automática. E a gente não para pensar no, de fato no que está nos travando assim. Então até no meu destrave tem um momento que eu sempre falo, olha, gente, vamos começar aqui pelo básico, porque é o básico que a gente não presta atenção. Então, se eu perguntar hoje, quais são os seus objetivos? Você já parou para pensar quais são os seus objetivos de vida? Ai, Bia, eu quero alcançar coisas muito grandes. Tá bom, mas quais são essas coisas? Qual é o faturamento que você quer ter mensal? Ah, eu não quero nem pensar, porque olha, eu acho impossível eu alcançar esse faturamento. Aí tem muito a ver com o que a Esté trouxe aqui, né? Então, as suas limitações de conseguir enxergar que você pode ir além. E aí vocês vão ver mais para frente, que eu vou trazer um pouquinho, acho que no próximo slide já, inclusive, que as nossas crenças, o que a gente cresceu, né, o que a gente foi ouvindo ali durante toda a nossa vida, vai nos limitando. Mas está tão enraizado em você que você não se permite sonhar. Eu também vou trazer um pouquinho contando da minha história. Eu era a pessoa que não queria pensar em um faturamento maior. E por que isso? Porque eu achava que eu não era merecedora, simplesmente. Eu achava que eu não merecia, que eu não ia conseguir alcançar. Então, aquilo que eu ganhava, aquela merreca que eu ganhava por mês no CLT, mensalmente ali no salário no final do mês, para mim era aquilo que eu achava que eu ia merecer. Que eu nunca ia conseguir ser próspera, que eu nunca ia conseguir alcançar o sucesso com a minha carreira como psicóloga, muito também pelo que eu acabei de falar para vocês. Então, a minha área, né, da psicologia, ela é muito desvalorizada ainda. As pessoas acreditam que elas não precisam. Então, na minha cabeça, eu nunca ia conseguir ser bem-sucedida com isso, tá? Então, eu queria que vocês refletissem aí hoje. Pensem na maior dificuldade que vocês têm. Qual é o que mais te trava, Bia? Isso daqui me trava. E você anotasse no papel. Porque talvez você nem tenha consciência do que é que está te travando hoje. E aí, resumindo, lendo toda a frase aqui, reflita na sua maior trava hoje e perceba que ela tem origem na sua mentalidade. A não ser que você tenha caído e quebrado uma perna, você esteja impossibilitado de andar, todas as outras dificuldades que você tem, elas começam aqui, na nossa mente. Tá? E aí, né, voltando aos objetivos e às dificuldades, é muito engraçado como nos destraves, né, nas sessões de destrave que eu realizo, caramba, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E são perguntas simples, tá? O que que você tem enfrentado de desafio hoje? O que que tem sido muito difícil para você fazer? Ah, isso. Aí eu muitas vezes eu tenho que ir conduzindo e ajudando a pessoa a entender quais são as próprias dificuldades dela porque nem ela sabe quais são. Então, eu sei que tem algo me travando, eu sei que tem algo me impossibilitando de alcançar aquele objetivo, mas eu não paro para pensar nisso, eu não anoto, né? A gente vai fugindo, né? A gente vai se esquivando daquilo que é difícil e a gente tem medo de pensar em alcançar coisas grandes, igual a Esther falou assim, ah, entra na loja que você quer comprar, vai no apartamento de não sei quantos milhões, né? A gente tem medo de ir atrás disso, porque a gente já cresceu tanto acreditando que a gente não era merecedor, que seria impossível alcançar, que a gente nem tenta correr o risco, né, de fazer isso. E aí, eu falei para vocês que eu ia trazer um pouquinho sobre crenças. Crenças têm tudo a ver com o meu projeto, tá? Eu não sei se todos têm conhecimento do que são crenças, mas crenças, elas são pensamentos ou convicções que consideramos verdade sobre nós mesmos, os outros e o mundo ao nosso redor. Elas podem ser conscientes ou inconscientes. Eu arrisco dizer que se você não faz terapia, né, se você é uma pessoa que ainda não começou a cuidar da sua saúde mental, as suas crenças elas estão te impactando aí de forma inconsciente. 99% das vezes eu vi que a Esté trouxe um pouquinho, né, sobre pensamento automático até. E os pensamentos automáticos, 99% das vezes a gente não tem consciência de que ele existe.
Tá aqui a frase o tempo inteiro, falando: "Ah, você nunca vai conseguir, você não é boa o suficiente. Nossa, por que que você está pensando em um apartamento de 8 milhões se você sabe que você não vai ter capacidade de alcançar?". Essas são as vozes que ficam na nossa cabeça e o pensamento automático. E esses pensamentos automáticos, eles são enraizados das nossas crenças, aquilo que a gente acredita que é verdade. E aí tem uma frase que eu falo, toda vez que eu falo ela no Destrave, as pessoas ficam: "Caramba, é verdade", né. As crenças, elas têm muita origem, a grande parte, tá, na nossa infância mesmo, principalmente na nossa primeira infância. Então, aquilo que você viveu com as pessoas que te criaram, os responsáveis pela sua criação, pela sua família, as palavras que você ouviu, né, e aí não só as palavras, necessariamente ditas, mas os padrões de comportamento. Então, exemplo, eu tive uma mãe que tinha uma me cobrava muito, então tudo aquilo que eu fazia não era o suficiente. Tudo que eu fazia tinha uma crítica em relação ao que eu fazia. Obviamente que você vai crescer achando que tudo que você faz não é bom o suficiente. Então, crenças são roupas que outras pessoas colocaram na nossa mala. Eu sempre falo, crenças são roupas que outras pessoas colocaram e você que carrega a mala, você que carrega o peso, assim, pela vida inteira até você começar a criar consciência disso, tá? Tá fazendo sentido, gente? Vocês estão acompanhando aqui? Estou falando muito rápido. Vou Não, mandando tá aqui. Tá ótimo, Bia. ótimo. Eu amei essa da mala, tá? Não, isso daqui, gente, olha, isso aqui muda toda a perspectiva. Se você tem dificuldade de entender o que que é crença, lembra dessa frase aqui. Crenças são roupas que outras pessoas colocaram na sua mala. Cara, você tá carregando. Imagina você viajar com uma mala grandona, e aí quando você abrir, não tem nenhuma roupa sua para você usar, é tudo roupa de outras pessoas, né? E aí, eu sempre gosto de trazer isso, tá, gente? Porque eu não quero chegar aqui só e falar: "Ai, gente, é isso, isso e isso". Eu quero que vocês saibam que a pessoa que vos fala também passou por esse processo. Mesmo sendo uma psicóloga que estudou 5 anos, que fez sei lá quantos anos de especialização, eu passei pelo processo onde as crenças me paralisavam totalmente, totalmente, tá? Então, essa pessoa aqui, parece com essa pessoa aqui da imagem? Né, e aqui, se a gente for parar pra prestar atenção em todos os contextos que essa pelo menos para mim, tá, não sei se é porque eu vivenciava aquilo, mas eu acredito que a Esté falou sobre autoimagem, né, a minha imagem era essa, né, era a forma como eu me enxergava. E aí automaticamente as pessoas também reconheciam. Eu travei? Ah não, voltei. As pessoas também me enxergavam dessa forma, porque a forma como você se enxerga, é a forma como as pessoas vão te enxergar também. Por isso que é tão importante o que a Esté trouxe sobre cuidar da autoimagem, tá? Porque é isso que você vai conseguir transmitir também para as outras pessoas. Então aqui, nessa época, eu trabalhava num banco, um banco muito conhecido, inclusive eu trabalhava na área de compras. Eu fui designada para cuidar de um novo cliente, porque eles, tinham trazido clientes externos, né, que eles chamam. Então, além das coligadas do banco, a gente ainda começou a cuidar de clientes externos. Então, eu cuidava da Latam Linhas Aéreas, nada mais nada menos que esse cliente. E, gente, eu estava totalmente feliz. Eu lembro que eu aceitei essa proposta de trabalhar no banco por uma questão de necessidade financeira mesmo. E aí aqui entra as minhas crenças. Eu achava que eu nunca ia conseguir atingir um bom faturamento atendendo como psicóloga. Então eu sempre achava que eu ia, né, ter que passar a vida inteira conciliando o mundo corporativo com a minha prática na clínica de fato, tá. E aí aqui entra muito a minha crença, e eu vou até fazer eu vou compartilhar um autorrelato aqui com vocês, depois eu quero ir compartilhando mais. Quando eu fui me formar, né, quando eu fui me formar não, quando eu pensei em fazer uma faculdade, que eu pensei em fazer psicologia, a minha mãe falou para mim, ela falou: "Você acha que você vai conseguir concluir uma faculdade?". E aí eu falei assim: vou sim", porque eu sempre fui, né, contra. Falei: "Minha família pensa assim, eu vou pensar diferente, eu vou conseguir sim". E eu consegui, gente. Só que aquela crença ficou tão enraizada em mim de que talvez eu não fosse conseguir, e aí entra esse círculo aqui que eu trouxe, tá? Esse ciclo vicioso que eu vivia. Então a crença de não merecimento, eu não achava que eu era merecedora de sucesso na minha carreira, eu tinha um sentimento de incapacidade, eu era uma excelente profissional,
Se vocês forem em qualquer um dos lugares que eu trabalhei até hoje, eu tenho portas abertas, porque eu sempre me dediquei muito em tudo que eu faço. Eu sempre falei, eu vou aceitar uma proposta, nem tinha experiência. Aqui, quando eu entrei, eu trabalhava na área de compras. Eu nem tinha experiência na área de compras, eu trabalhei 11 anos trabalhando com jurídico. Eu falei, eu vou ser a melhor compradora desse lugar. E não deu outra, eu peguei cliente novo. Até hoje o cliente me manda mensagem, volta, pelo amor de Deus, vem gerenciar a equipe, que tá tudo bagunçado, né? Eu era uma excelente profissional, mas eu não saía do lugar em relação às outras coisas, né? Eu era reconhecida, mas se eu não me acho merecedora, se eu me sinto incapaz, como é que eu vou avançar em alguma coisa? Eu era totalmente insegura e eu acho que aqui nessa imagem vocês conseguem visualizar isso também. Eu era extremamente insegura em relação às coisas. E aí, quando a gente é insegura, a gente não sabe para onde a gente vai, a gente segue o caminho que as pessoas ditam para gente. Então era assim que eu andava. Então, surgiu uma oportunidade de compra, você foi lá e passou. Tá bom, eu aceitei isso. Bia, agora você vai fazer esse cliente, tá bom? Eu ia lá e aceitava isso. Até quando eu entrei num processo aí, né, de mergulhei em um processo, eu falei, cara, eu preciso viver do meu propósito. Eu não aguento mais viver de uma forma onde o que eu faço para em mim. Não quero mais, eu quero viver, eu quero fazer isso que eu tô fazendo aqui, ensinar, ajudar pessoas. Passo o dia inteiro, gente, destravando a galera, trazendo consciência. Isso para mim é o que eu mais amo fazer na vida. Mas eu não achava que eu era merecedora. E aí eu lembro que até eu fiquei um pouco balançada, porque quando eu falei em sair, eles me ofereceram a gerência da equipe. Eu já amava a equipe, eu sempre gostei muito de lidar com pessoas. E eu ainda entrei em um processo de dúvida ali sobre o que eu ia fazer. Mas por que que eu estou compartilhando tudo isso com vocês? Para vocês entenderem que eu sou a persona evoluída aqui. Eu já estive travada. E aí eu tive que passar todo um processo, que eu vou falar para vocês agora, para destravar de fato, tá? E aí eu fui vendo que a Steph foi trazendo algumas coisas, faz muito sentido com o que eu vou falar aqui para vocês. Então, o primeiro de tudo, lembram lá do comecinho que eu trouxe para vocês refletirem e provavelmente as travas de vocês aí, elas têm início na sua mentalidade. 99,9% das vezes tá? Eu tive que criar consciência da situação. Então, o pulo do gato para tudo é você criar consciência. Enquanto você estiver vivendo de forma automática, como eu vivia, por exemplo, então eu estava insatisfeita, eu estava infeliz, eu estava triste, eu chorava na minha mesa nossa, muitas vezes eu chorar na minha mesa, eu estou trabalhando aqui, a lágrima escorrendo de tão infeliz que eu estava, mas eu achava que era aquilo que eu merecia. Então eu vivia de forma automática, acordava, me arrumava, ia trabalhar, voltava de forma automática. Eu nem sabia o que que eu estava fazendo, de fato, tá? E aí, quando eu criei consciência, caramba, eu quero viver do meu propósito, o que que eu preciso fazer para evoluir isso? Aí eu fui buscar direção, que é o que vocês estão tendo aqui. Eu fui buscar pessoas que pudessem me ajudar, que já tivessem passado pelo que eu passei, que já tinham alcançado a transformação que eu estava buscando naquele momento, para conseguir alcançar o que eu tenho hoje. Tá? Então, assim, gente, nem faz tanto tempo assim, tá? Porque eu fiz a transição de carreira tem 4 meses. E a minha vida mudou completamente, virou de cabeça para baixo, no bom sentido mesmo, porque eu busquei direcionamento. Então, vocês estão no lugar certo. Então, primeiro, se você está aqui é porque você criou consciência de que algo não está muito bom. Você quer ajustar em alguma coisa, seja no financeiro, nossa, estou com dificuldade de vender, eu preciso vender mais, eu não sei qual a área de vocês, mas eu atendo em uma mentoria só para médicos. E eu sei bem quais são as principais travas de vocês. Então, por mais que as pessoas tenham um estigma muito grande sobre médicos, eu sei o quanto vocês se cobram, o quanto vocês acham que vocês não são bons, e aí para vender tem medo, porque tem toda uma cultura de que médico tem que viver para o sacerdócio, né? Nossa, você vai cobrar esse valor todo por um programa, né? Você vai cobrar esse valor todo por uma consulta. Então, vocês estão no lugar certo, é ter esse direcionamento para vocês irem entendendo cada vez mais qual é o valor de vocês. E aí, aqui eu trouxe coragem, porque coragem foi o que sempre regiu a minha vida. Mas se você tem coragem e você não tem consciência, você não tem direção, você não consegue utilizar dessa sua coragem. Então eu sempre fui extremamente corajosa, como eu trouxe para vocês. Ah, minha mãe falava que eu não ia conseguir, aí que eu ia mesmo. Vou aqui enfrentando os desafios, não tô nem aí. Eu vou que vou.
Mas se você não sabe para onde você vai, se você não tem esse direcionamento, sua coragem ela é uma energia que você gasta e não volta para você. Então, com consciência, com direcionamento, você consegue utilizar da sua coragem para enfrentar os desafios que até então você acha que você não é merecedora, que você não vai conseguir alcançar. E aí, no final de tudo, você constrói a confiança. Foi muito engraçado que eu dei uma aula, em uma mentoria que eu faço parte também, não é a Power, é a outra que eu faço parte, e as pessoas me conheciam desde o início, né, aquela eu cheguei era curvadinha, assim, gente, de tão insegura que eu era. Ficou todo mundo: "Nossa, Bia, é nítido a confiança que você conseguiu construir", né, a pessoa que vocês estão visualizando aqui não existia antes. Então eu tive que passar por todo esse processo para que hoje eu construísse a confiança que eu tenho hoje. Hoje eu sou extremamente confiante. Gente, eu tô um pouquinho ruim de garganta, tá? Mas tá tudo certo. Eu tive que, ir construindo de fato essa confiança com todos esses passos que eu trouxe aqui, tá bom? É fácil o processo? Não, ele é dolorido, tá? Eu tenho até um vídeo eu chorando: "Ah, eu não sei o que que eu faço, eu não sei que decisão eu tomo". E eu lembro muito bem que a minha mãe falou algo e aí mesma forma que a minha mãe falou várias coisas muito difíceis para mim, hoje em dia minha mãe, graças a Deus, evoluiu muito, e eu lembro que nesse processo de transição ela falou assim: "O seu dom não pode ser enterrado". Isso para mim ficou marcado, eu até me arrepio quando eu falo isso. Então, quantas coisas você não tem deixado enterrada, porque você tem medo, porque você as suas crenças aí estão te paralisando, aí você cria um super projeto: "Caramba, vou começar a traçar esse projeto aqui", você engaveta, porque você acha que você não vai conseguir executá-lo. Eu não trouxe esse exercício aqui, mas vocês podem anotar, para vocês fazerem depois. Pensem aí como vocês impactam e transformam a vida de outras pessoas. E eu sempre trago isso na sessão de Strava, por quê? E aí vem uma outra frase que eu ouvi, cheia das frases, né? Não seja egoísta, não é sobre você. Porque quando a gente pensa na gente, nas nossas limitações, nas nossas travas, de fato, a gente de fato trava e não tira nada do papel, a gente não dá nenhum passo. Mas se a gente pensa, principalmente a gente que é da área da saúde, quanto a gente tem o poder de transformar a vida das pessoas, de ajudar as pessoas. Então, se você pensa na transformação que você pode causar na vida de outras pessoas, aí sim você é impulsionado. Então, é realmente pensar que o seu projeto que você está engavetando aí é o projeto que pode transformar, sei lá, quantas vidas, né? Então, é isso, gente. Trouxe aqui um momento bem simples de destrave, obviamente que o destrave ele é maior, ele é mais completo, mas trouxe um gostinho aqui para vocês praticarem. Não sei se vocês estão dispostos a fazerem agora, mandem aqui se vocês querem fazer agora ou não. Queremos, claro. Estamos com criador e criatura. Não vamos perder essa oportunidade. Eu trouxe um exercício aqui que ele, na minha visão, é o ponto chave assim, da sessão de Strava. Porque aqui vai trazendo a consciência que eu falei para vocês, né, no último slide. Então, vamos lá. Queria que vocês, papel e caneta, lembre-se sempre papel e caneta, gente, sempre, porque é isso que vai te ajudar a trazer consciência. Ai, mas eu gosto de digitar no celular. Imagina, você passa o dia inteiro rolando feed, se eu perguntar o que foi que você rolou, você nem lembra. Tá, então sou a rainha dos cadernos aqui, porque isso, e aí é até comprovado, tá? A escrita terapêutica, ela auxilia muito. Então, lá, liste 3 áreas da sua vida onde se sente bloqueada ou insatisfeita. Pense aí, profissional, relacionamento amoroso, enfim, pense aí em 3 áreas que você, caramba, isso daqui eu ainda sinto que eu estou travada. A vendas, não consigo vender, não consigo oferecer os meus serviços. Tá? E aí, para cada área, escreva os pensamentos negativos ou autocríticos que frequentemente surgem. E aí entra muito no que eu falei até agora para vocês. Então, nunca sou boa o suficiente, não mereço ser amada, eu nunca vou alcançar esses objetivos. é, Enfim, né? Eu não, sei lá, pensem aí em frases que façam sentido para o que vocês vivenciam dentro disso. Tá? E aí embaixo você vai colocar o que isso diz sobre o que você acredita sobre si mesmo, tá? E aí depois,
Deixa eu só mudar de lado aqui. Vocês vão colocar, vocês vão refletir, na verdade. Essa crença é absolutamente verdadeira? Quais são evidências a favor e contra essa crença? Como você se sentiria e agiria se não acreditasse nessa crença? É forte isso daqui, não é? E aí eu vou complementar um que eu acabei esquecendo de colocar aqui. Lembram que eu dei o exemplo lá da minha mãe? Que ela falou uma frase, eu fui, me desafiei, enfrentei, mas depois por muito tempo eu achava que eu não seria merecedora de ser uma psicóloga de sucesso. Pensem aí como essa crença ela pode ter sido formada. Né? Quem foi que falou alguma coisa para você? Qual foi o padrão de comportamento que você vivenciou que te paralisou, tá? Eu sei que é difícil às vezes a gente entrar em contato com essas coisas, é bem dolorido. Mas se a gente não traz para o nosso consciente, quais são as ideias que a gente passa, né? Quais são as ideias que passam na nossa mente, né? Quais são esses pensamentos? Né? Lembra que eu falei, né, sobre o pensamento automático? 99% das vezes a gente não tem consciência, mas ele tá lá te travando. Ele tá lá te possibilitando de dar passos, ele tá lá fazendo você acreditar que você não vai conseguir, tá? Por último, escreva uma crença fortalecedora que substitua a crença limitante. Por exemplo, eu sou capaz e merecedora de sucesso. Eu sempre falo, muitas vezes é como se a gente ainda estivesse galgando para chegar lá. Principalmente vocês médicos que estão aqui, caramba, o quanto vocês não batalharam para conseguir concluir, né, a pós-graduação, a residência, enfim, o tanto de passos que vocês dão para conseguir de fato executar a profissão de vocês. Mas é como se nunca tivesse chegado lá, como fosse um saco sem fundo, que é você conquista alguma coisa, você joga lá, e aí, poxa, não estou satisfeito, eu quero mais coisa, aí joga lá, entendeu? Então, não fiquem pensando como se vocês ainda não tivessem chegado lá, vocês já chegaram. Que enquanto vocês continuarem se enxergando de forma tão diminutiva, tão pequena, aí sim vocês não vão conseguir sair do lugar, vocês não vão conseguir alcançar outros passos, tá? Então aqui pensem, caramba, eu já provei para mim mesmo que eu sou capaz, eu já enfrentei muitos desafios e entendo que eu sou merecedora de cobrar um valor justo pelo meu trabalho. Eu me dediquei, estudei para que eu pudesse hoje ser próspera. Ai, mas eu já faturo não sei quantos mil por mês. Tá bom, pode faturar mais. Bora pensar melhor, não é? Então, pensem em uma crença que vai te fortalecer, que vai te impulsionar, que vai, poxa, aqui na TCC, que é a minha abordagem, a gente fala sobre cartão de enfrentamento. E aí anota isso em um post-it, ou coloca em um, escreve, tira uma fotinha e deixa no celular de imagem de fundo, no seu bloco de notas, para que você sempre vá contrapondo essa crença limitante aí, tá bom? Ô, Bia, a Lu perguntou qual que é o quarto passo que você falou que não tinha colocado. É Ah, o de. como as Ah, suas pode crenças falar. podem ter sido formadas. Tá? E aí você vai relacionar com a sua história de vida, tá bom? Né? Como eu falei, geralmente as crenças elas são formadas geralmente na nossa primeira infância, no nosso contexto familiar. Então pense aí em situações que você vivenciou e que hoje faz sentido com as crenças que você tem. Geralmente, a nossa história de vida tem 100% de faz 100% de sentido com o que a gente tem de trava no nosso dia a dia. Tá? E aí aqui escreve essa crença fortalecedora e aqui tem os subpontos, né? O quanto essa nova crença pode te ajudar e como você vai fazer para se lembrar dela. E aí fica o exemplo que eu dei para vocês, o cartãozinho de enfrentamento. Eu vou dar um minutinho para vocês fazerem, aí quem se sentir confortável, compartilha e a gente vai conversando aqui, tá bom? Vão avisando aqui no chat, tá? Como vocês estão com a câmera fechada, eu não consigo ver a cabecinha de vocês baixa anotando. Então me falem aqui quando vocês fez.
Tá, vou dar mais um pouquinho para mais um minutinho só, para ver se mais alguém termina. Fiz? Tá. Alguém quer compartilhar aqui como que foi refletir sobre isso? Se sentir confortável, compartilhar o que conseguiu identificar. Lu, quer compartilhar um pouquinho? Não, acho que ela não pode falar. Té, É, compartilha você como que foi para você. eu vou falar. Então, mesmo ainda, né, nesse processo de crença, a gente nunca tá 100%, né? A gente sempre tem um pouquinho. E isso é muito legal. Eu falo muito isso, assim, a gente fica atrás de, de uma pessoa ideal, né? E eu acho ótimo a gente ter uma ideia, um ideal do que a gente quer ser e ficar persistindo ela. Mas a gente tem que entender que a gente é uma pessoa real e a pessoa real nunca chegará na pessoa ideal. E aí tá o grande legal, né? Porque assim, quanto mais você melhora, mais você sempre vai ter para melhorar. Quanto mais você sabe, mais você sempre vai ter para saber. Mesmo porque aí você expande, né, os seus limites. E com crenças, eu acho sempre assim, por mais que são anos olhando para isso, como tem umas que ou a gente acha que resolveu e não resolve, tá? Não, não tem como. E, e como a gente sempre descobre novas, né? Porque os desafios vão mudando e você vai vendo que você tem travas em coisas que antes você não sabia, porque você ainda não tinha se deparado com elas. Eu tenho uma trava muito grande, por exemplo, com, embora eu tenha já travado uma boa parte, ainda falta muito, que é, por exemplo, com a questão de acúmulo de riqueza. Eu cresci, por exemplo, pegando aí o primeiro passo, né? Eu tenho isso bloqueado na minha vida, eu tenho muita dificuldade ainda em acúmulo de riqueza. E ela vem de uma crença, assim, de que os ricos são arrogantes. É uma crença vinda do meu pai, claramente, que ele repete isso ainda hoje, não só dentro da minha cabeça, mas na vida real. E de que quem é rico, quem está acima demais, fez alguma coisa errada. Ah, sim. São crenças clássicas, né, do dinheiro, mas essa da arrogância até hoje, assim, e depois que eu virei médica e comecei a faturar mais, o meu pai fala assim, você tem que ser humilde, você tem que ser humilde, sabe? E como assim, como se eu fosse arrogante. E então, aí quando eu falo assim, não, porque eu quero ganhar isso, eu quero fazer aquilo, ele, humildade, minha filha, sabe? Assim, como se humildade fosse de fato um voto franciscano. Então, é uma crença ainda muito forte que eu luto muito contra. E então ela vem, eu sei que ela não é verdadeira, mas eu tenho várias evidências, né, a favor da contra essa crença, na verdade, de que você pode ter dinheiro e muito pelo contrário, as pessoas mais, digamos assim, legais que eu conheço e as pessoas com o melhor coração, é, mais dispostas, né, assim, a passar as coisas para o mundo, são exatamente as pessoas que já não se preocupam com o acúmulo de riqueza, né? Já passaram essa margem. E uma crença fortalecedora que eu tento colocar para mim é que não, é que o dinheiro ele vai me trazer liberdade, maior possibilidade de caridade e assim, e de que o mundo ele é tão abundante em tudo, né? A natureza é tão rica em tudo, seja em beleza, em número, em riquezas, e por que que eu, como parte dessa natureza, eu também não posso usufruir dessas possibilidades? Mas não é fácil, né? Tanto é que a gente sempre dá um jeitinho de cair ali naquele círculo vicioso e Total. a gente tem que estar sempre muito vigilante, né? A gente vai quebrando aos poucos, né? Mas ainda ficam muitos resquícios, né? Eu amo que às vezes eu vou fazer a sessão de Strava, aí a pessoa fica, não, eu já tenho tudo resolvido já. Ah, eu faço terapia, já fiz terapia, ó,
Sei quanto tempo. Aí quando a gente começa a refletir sobre as crenças, ela, caramba, eu não tinha parado para pensar nisso, né? E aí quando você fala de dinheiro, eu não posso contar para minha mãe as coisas boas que acontecem para mim. Não É, posso. Porque aí é porque eu estou me achando, é porque subiu para minha cabeça. Imagina, foi um falar, dos artifícios que eu criei também. Assim, não contar. E quando eu formei, a minha mãe, ela tinha, não, ela ainda tem, hoje muito menos, porque eu consegui, assim, reeducar muito isso. Mas eu formei, eu comprava qualquer coisa, assim, de uma calça jeans a uma viagem pro Eurosummer. Nossa, mas quanto que você gastou nisso aí? Sabe? Tipo assim, de onde você tirou esse dinheiro? O que que aconteceu? E aí, e aí eu já eduquei a ela que isso não compete mais a ela. E eu brinco assim, eu falo, ela me pergunta, mas quanto que você gastou nisso? Eu falo, por que que você quer saber? O que que isso vai mudar para você, né? Mas, mas mesmo assim, ela ainda tá com a vozinha, ainda vem, né? O pensamento automático ainda vem. Então, é isso, é a gente aprender a se blindar, né, também. total, total. E aí, tendo consciência disso, né, muitas pessoas fogem de entrar em contato com isso. Mas se eu tenho conhecimento, de quais são essas crenças, eu acho que é o principal. Quais são as vozes, né? O que que eu fico falando para mim mesmo, né? Que eu não vou conseguir, que eu não mereço ser amada, que eu não mereço sucesso, que eu não mereço dinheiro. E depois entendendo da onde isso vem. Porque aí fica muito mais fácil, assim, muito mais fácil a gente seguir adiante, a gente conseguir dar passos em direção, caramba, eu sei da onde isso vem, eu não vou deixar isso me paralisar. E aí entra o passo que eu falei lá, coragem para enfrentando esses desafios. Utilizar, acho que todos nós temos uma dose de coragem dentro da gente. E aí conseguir utilizar dessa coragem, dessa força e dando passos, mesmo apesar desse medo, apesar dessas crenças, apesar, né, de tantos pontos aí que nos dizem que a gente não merece, que a gente tem que parar. Sim, Fez sentido? é isso total. O que que vocês acharam, meninas? Tô achando vocês muito quietinhos. São Fez, tudo fez sentido, faladeira. sim. Lu, quer compartilhar alguma Fala, coisa? Lu. Você abriu o A Oi, microfone? pra mim foi minha, muito bom. eu acho que a minha crença, engraçado assim, que a minha crença, eu anotei três, né, como você pediu, mas uma delas é, eu acho que a principal é muito parecida com a da Esté, assim, que é o acúmulo, né, não sei se posso chamar de prosperidade financeira, enfim. Mas, e o que eu pensei, assim, uma coisa que eu sempre ouvi, que é realidade, mas que eu acho que também eu acho que é uma crença limitante, é aquela coisa assim de, você gasta muito, você é muito gastadeira, você não junta dinheiro, e que são essas vozes, né, que ficam, eu acho que isso é, sim, uma crença limitante, né, uma crença negativa que tem a ver com isso também. Não Uhum. sei se é, assim, apesar de também não deixar de ser uma realidade, eu acho que também é uma crença, entendeu? Apesar de eu ser gastadeira. Mas aí é isso, né, É, Lu? Eu tenho isso também, tá? Essa coisa de, nossa, eu sou gastadeira. E até eu hoje eu gasto com alguma coisa, eu falo, olha a gastadeira. Como aham, assim? é isso. Como se eu estivesse rasgando dinheiro, como se Isso. é isso, assim, E como aí se eu não entra no não merecesse. merecimento, né? Entra na É, questão do não Pois merecimento. é, e eu brinco que na minha vida, mas na minha vida eu cresci muito eu tinha isso muito forte também, e eu cresci muito assim. Então, se eu sou gastadeira, então eu vou fazer dinheiro pra caramba, que é pra eu gastar todo o meu dinheiro. Mas sim, aí isso hoje me pega, assim, e aí você vai construindo, né, o fazer o dinheiro, mas você não consegue construir ou multiplicar o dinheiro, acumular o dinheiro, não se preocupar com o dinheiro, né? sim. Tem sempre esse limite, assim, parece que tem tipo um limite até aonde pode ir, né? Até tipo, um termostato de acúmulo e de gasto, né? É. Exatamente. E aí, sobre esse pensamento também, né? Tipo, será que eu não tô comprando, não tô gastando, eu não estou me tornando arrogante, como meu pai falou que seria, né?
Sim, Engraçado, se eu que ficar. a cultura da galera que veio antes da gente, né, das pessoas que vieram antes da gente, eles têm muito esse pensamento em relação a dinheiro, né? Por exemplo, eu vejo que a minha mãe, e aí, consequentemente, a minha irmã, que elas moram juntas ali, elas moram bem pertinho umas das outras, elas têm um pensamento, assim, muito pequeno em relação a dinheiro. Tipo assim, ah, se eu ganhar R$ 1.200 por mês, tá bom. Eu fico, não, não. Aí fica eu e meu marido assim, meu Deus, não. E tipo, para elas é um pensamento tão pequeno. E aí eu não posso falar, não posso comentar, por exemplo, nossa, eu cheguei a tanto faturamento, porque aí para elas eu já me tornei a pessoa ruim, que a pessoa rica ela é ruim também, né? Então, ou então tá fazendo algo errado, né, Bia? É muito isso, assim. O meu é uma delas em relação ao dinheiro. Meu pai sempre falava, quando chegava, a gente se aproximava, assim, de alguém que tinha mais dinheiro, meu pai falava assim, ah, mas alguma coisa tem errada, não vou me aproximar. Então, as pessoas que entravam em contato no círculo, por exemplo, do meu pai, que tinha uma condição financeira bem melhor que a nossa, ele arrumava um defeito no cara. Não, Sim. mas ele é médico do posto e não deve ir no posto. Ele é arrogante demais, chega aqui e só quer beber uísque, entendeu? Então, assim, é, são coisinhas de que sim, de que o dinheiro é errado, de que você ter muito dinheiro é sinal, né? Tipo assim, você tá cuspindo na cara da sociedade, que alguém tá te dando esse dinheiro. Não é fácil, tá? Eu tenho esperanças, trabalhamos para isso, mas a gente sempre fica ali revisitando, né? Imagina, são 30 anos repetindo isso todos os dias. É Espero que eu verdade. não precise de mais 30, né? Como a gente viu que o mecanismo de êxito ele é mais forte, tem um peso maior que o de fracasso, eu espero que eu não vou. Aliás, óbvio, eu não vou precisar dos mais 30 para poder reverter essa crença, né? Sim. É isso, gente. Espero que tenha trazido reflexão para vocês. Essa foi Sim, a Bia, foi muito bom. Foi um Muito prazer estar aqui obrigada. com vocês, poder falar. Eu amo falar sobre esse assunto. Tô com a garganta Obrigada, meninas. dolorida, mas espero que tenha, né, que vocês Muito tenham. obrigada, adorei. Olha, fiquem à Obrigada, vontade Bia. para me mandarem, se quiserem, peçam um contato para a Esté, se tiverem alguma dúvida, refletir sobre alguma coisa depois, quero falar com você para entender o que aconteceu. Estou total à disposição, tá bom? Contem Já comigo. comecei a seguir você, amei. Ai, obrigada, gente. Amei fazer parte desse momento. Esté, muito sucesso nesse projeto. Obrigada, Bia, para nós, para nós. E conte sempre comigo também, tá? Aqui, vamos fazer uma foto, todo mundo? Vamos, deixa eu só. Quero que vocês Vamos. conseguem abrir as câmeras. Ah, Socorro, Deus. obrigada. Não tem problema. A pessoa como tá. Operada com os pés para cima aqui. Meu Deus. Peraí. Amor, desliga para mim a luz de novo. Ih, tô muito escura, mas vai dar. Não, precisa não. Quero que você abaixe aí onde você tá. Pra você não aparecer. Isso, obrigada. Ih, gente, foi. Cliquei na foto, era vídeo, peraí. Pronto. Eu fiz também umas fotos da aula, tá, Bia? Eu adorei suas frases, tá bom? Ah, me Muito manda boa. depois. Vou te Gente, foi um mandar. prazer. Muito obrigada, viu? Obrigada, viu, Obrigada a você. menina? Obrigada. Nos Obrigada. vemos daqui 15 dias, tá bom? Daqui 15 dias estaremos aqui de novo no próximo sábado. E esse foi o primeiro módulo, né? Que é o módulo de autenticidade, tá bom? O próximo módulo a gente vai falar de universo, que nada mais é do que ambiência, tá bom? Então espero vocês, tá? Um beijo, obrigada Pepe. por tudo. Muito Obrigada, Dani. obrigada. Muito obrigada. Obrigada, eu Obrigada a amei. vocês.